Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, 12 e 13. Vamos ler então o texto da palavra do nosso Deus para a nossa meditação. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra lida neste momento. Pedimos que o Senhor aplique no nosso coração. Fala conosco, Pai bendito, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podes assentar? A tentação de Jesus. Nós estamos estudando o livro de Marcos, sistemática e expositivamente. Estamos já no finalzinho do capítulo 1, certo? O nosso Senhor disse a seus discípulos, quando estava lá no Getsemane, né, naquela agonia, orando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Em toda a história humana, vencer a tentação sempre foi um grande desafio para aqueles que desejam se submeter à vontade de Deus. A tentação está presente em toda parte. É como uma arapuca. Pense aí na arapuca. Eu digo aqueles que já moraram na zona rural. Eu já tive também essa oportunidade de colocar arapuca para pegar passarinho. Já vi muitas arapucas também. Nunca encostei nenhuma delas. Somente na minha. E quando colocava, vez por outra caía um passarinho que vinha inadvertidamente. Então, arapuca por todo lado para pegar os passarinhos. Só que nós não somos passarinhos. Nós somos seres humanos racionais. Mas as arapucas estão por aí. As arapucas de Satanás. Para tentar nos prender, para tentar nos afastar do nosso Criador. Como nós somos racionais, sabemos exatamente onde estão as arapucas, ou sabemos exatamente o que são as arapucas. Salvo exceções. Os passarinhos não sabem o que é arapuca, mas nós sabemos. São as armadilhas, são as tentações. A grande verdade é que muitas vezes nós agimos como os passarinhos. Vamos para cima da arapuca, da prisão. E aí tem a tentação e a gente vai e cai. A tentação surge em momentos inesperados. Por exemplo, Davi foi tentado por uma mulher que quase arruinou a sua vida e o seu reinado. Moisés não soube lidar com a ira. Sansão não soube lidar com a mulher estranha. Caíram, pecaram, não souberam lidar diante das arapucas, das tentações, de momentos como esse. A tentação age nas fraquezas. São inúmeros os casos de cristãos envolvidos em escândalos por não terem resistido às tentações cotidianas. Qual é a origem da natureza da tentação? Qual é a origem e a natureza da tentação? Como elas se manifestam? Como vencê-las? É o que vamos ver. Há duas formas de tentação: a externa e a interna. A externa é aquela que vem do diabo. A interna é aquela que existe por causa do coração corrompido, de sua natureza pecaminosa e suas inclinações para o pecado. Essas são as tentações internas, porque parte do nosso coração pecador e nós somos seduzidos e nos deixamos levar. Jeremias disse que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9.
E Tiago diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Hoje vamos ver sobre a tentação do nosso Salvador. O contexto do texto que foi lido aí foi quando João Batista estava pregando no deserto da Judéia e batizando no Rio Jordão. O Senhor se aproxima para ser batizado. No primeiro momento, João Batista resiste, mas Jesus fez questão de ser batizado. Apesar de não ter pecado, visto que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Então, para dar exemplo, o Senhor foi batizado ali naquela ocasião. João pregava com intrepidez. E ele dizia, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, após o seu batismo, o Senhor Jesus foi impelido para o deserto. E eu gostaria que nós víssemos agora, em poucas palavras, o texto que foi lido, para que nós possamos, irmãos, aprender a palavra de Deus e aplicar na nossa vida e vencermos as tentações, como nosso Salvador venceu todas elas. Então, a tentação de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus era impelido, guiado pelo Espírito. Não é isso que diz o início do versículo 12? E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Até aí, toda a vida do Senhor, do nosso Salvador, foi pautada pela presença do Espírito Santo. Ele sempre viveu guiado pelo Espírito. O Senhor nunca fez nada sem a direção do Pai e do Espírito Santo. E aí reside o segredo da sua vitória. E nós vamos ver alguns textos aqui, meus irmãos. Queria que você prestasse bem atenção, para que nós possamos verificar como nosso Salvador dependia do Pai e do Espírito Santo. Vejamos, em primeiro lugar, sobre o Pai, a dependência do Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo, disse nosso Senhor. Não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Jesus disse isso lá em João 5,30, né? Li parte do versículo. Ainda mais, ele disse lá no versículo João 6,36, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Ainda mais em João 8,28, no finalzinho, diz assim, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Em João, capítulo 12, no 49, diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Você vai ver que nestes versículos que foram lidos aí, o Senhor Jesus fazia tudo o que o Pai fazia também, e orientava, e até falava aquilo que estava prescrito, como ele diz aí em João 12, 49. Veja, meus irmãos, se o nosso Salvador dependia a este ponto do Pai, muito mais nós. Não seria por isso o motivo pelo qual ele venceu todas as tentações, dependência absoluta. Ah, se nós dependêssemos do Senhor plenamente. Ah, se nós conseguíssemos esta comunhão benfazeja, gloriosa, maravilhosa. Tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, vir de Deus, do nosso Senhor, do nosso Criador, jamais cairíamos em pecado. Jamais seríamos vencidos nas tentações. Agora vejamos alguns textos que mostram que ele dependia do Espírito Santo. Lá em Lucas 4, no versículo 1, fala que ele
cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Veja que Jesus era cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, conduzido, impelido pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos conseguir ser cheios do Espírito Santo? Fazendo o que o Senhor fazia. Ele buscava, ele vivia em comunhão com o Espírito Santo. Ele era impelido pelo Espírito Santo. Em Atos 10, 38, os apóstolos disseram que ele foi ungido com o Espírito Santo e Deus era com ele. Como diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o texto nos informa que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Irmãos, nós já fomos ungidos com o Espírito Santo. Deus já nos escolheu, acredite. Você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Mas por que nós nos deixamos levar, seduzir na hora da tentação e caímos? Tem alguma coisa errada. O Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo o tempo todo. Era impelido pelo Espírito Santo o tempo todo, conduzido, levado pelo Espírito Santo o tempo todo. Isaías profetizou: repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Este mesmo Espírito também é nosso. Olha que profecia maravilhosa. Que repouse sobre nós o Espírito Santo. Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Na vida de cada um de nós, e só assim vamos prevalecer contra os inimigos de Deus. Vamos vencer as tentações, vamos derrotar os inimigos. O mundo, a carne, o diabo. Só poderemos vencer estes inimigos se estivermos cheios do Espírito Santo. Atos 1, 2 diz assim: até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então ele deu mandamento por intermédio do Espírito Santo. Você vai ver que nas mínimas coisas que Jesus fazia, se era mandamento, se era pregação, se era andar, se era curar ou qualquer outra coisa, ele fazia orientado, dirigido pelo Espírito Santo. O autor de Hebreus disse, em Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, veja, o Espírito de Cristo purificará a nossa consciência, mas diz que Cristo, pelo Espírito eterno, ou pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu. Veja que até na hora de se oferecer a Deus em sacrifício, ele fez isso no poder do Espírito Santo. Uma coisa extraordinária. Portanto, o nosso Senhor viveu guiado pelo Espírito. Viver guiado pelo Espírito é garantia de vitória. Se nós queremos ter vitória, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Paulo disse lá em Romanos 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ainda mais ele falou em Gálatas 5:25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Em Romanos 8:5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Segundo lugar, Jesus foi tentado pelo diabo. O versículo 13 diz assim:
onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Na introdução, nós falamos que há dois tipos de tentação, a interna e a externa. Somos tentados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Não foi o caso do nosso Salvador. O nosso Salvador foi tentado pelo diabo. A tentação interna é aquela que procede do coração cheio de pecados. Tiago fala em 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Vamos dar aqui dois exemplos para a gente entender melhor o que estamos falando aqui. Glutonaria. Imagine aí a pessoa glutona, né? Gulosa, que pratica a glutonaria. Ela come, sabe que tem que parar, mas ela é tentada a comer mais. E ela não vence a tentação, ela come mais, e come mais, e vai ganhando peso, e vai desenvolvendo. Então, ela caiu neste pecado, o pecado da glutonaria. E a palavra de Deus diz o seguinte sobre isso. Mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Já viu esse versículo na Bíblia? Pois é, está lá em Provérbios 23, 2. É claro que no contexto aqui de um convite para um banquete de um governador. Aí ele começa dizendo assim, presta atenção diante de quem você está. Porque essa gente só convida a gente para esses banquetes porque eles têm interesses por trás. E se você é um homem glutão, coloca uma faca na tua garganta, certo? É mais ou menos isso, se você observar lá, você vai encontrar isso, que é Provérbios capítulo 23. Um outro exemplo que nós podemos dar aqui sobre a questão da tentação interna, certo? Veja que eu estou falando da tentação que vem lá do coração, lá, uma tentação que vem da nossa carne pecadora. Existe uma história lá no Antigo Testamento de um homem chamado Seba. Já ouviu falar nesse nome? Provavelmente não. Mas existiu esse homem chamado Seba, filho de Bicri. Ele queria fama, poder e dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele promoveu uma rebelião, uma sedição ou um levante contra o rei Davi. Davi tinha vindo de um problema que tinha acontecido com o seu filho. Ele estava sendo restaurado ao trono, porque ele tinha fugido do filho, mas aí o filho morreu na guerra e ele foi restaurado ao trono. E aí um homem chamado Seba comete o mesmo pecado do filho de Davi. Rebelião, sedição, promoveu um levante contra o rei. Segundo Samuel, capítulo 20, no versículo 1, diz assim, então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tomou a trombeta e disse, não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Bom, Davi tinha que fazer alguma coisa. E ele manda o seu exército ao encalço de Seba, para ver se realmente ele estava certo o que estava fazendo. Seba se refugiou numa cidade, vocês sabem que naquela época a cidade era murada, e o exército de Davi, diante lá da cerca cidade, e lá na ocasião, uma mulher sábia de dentro da cidade começou a se comunicar com o general. Por que você quer nos matar? Por que quer matar uma cidade inteira? E o general diz assim, não queremos matar ninguém, a cidade não. Quem foi que disse que a gente quer matar? Estamos aqui procurando um homem. Um homem que se rebelou, que fez um levante, um motim.
E vocês seguiram. Se nós tivermos esse homem, está resolvido o problema. E ela disse assim, pois muito bem. A Bíblia que ela vai e chama o povo para dar aquele homem, para matar aquele homem e mandar e enviar. Eu vou jogar a cabeça dele por cima do muro. Segundo Samuel, capítulo 20, no versículo 22, diz assim, e a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe, que era o general. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Resolvido o problema. O que é isso? O homem caiu na tentação lá do coração, que queria ser famoso, que queria ser o líder, que queria poder, que queria tudo, lugar, queria ser rei. E caiu em desgraça. A tentação de seguir o coração. Preste atenção aqui. Todos nós, prestemos atenção. Não sigamos o coração. Não siga o seu coração. Porque a Bíblia diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Gosto de repetir, tem gente que diz assim, eu sigo o que meu coração me mandar. Vai cair em desgraça. Não siga o seu coração. Siga a palavra. Siga a verdade. Siga o Senhor Jesus Cristo. Provérbios 3:5 diz assim, o texto que eu citei é Jeremias 17:9. E Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Além do mais, Provérbios 28:6. O que confia no seu próprio coração é insensato. Seba confiou no próprio coração. Mas o que anda em sabedoria será salvo. E Romanos 8:6, porque o pendor da carne dá para a carne, para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, a tentação de cair, de seguir o próprio coração. Já a tentação externa é aquela que procede do diabo. Por exemplo, Adão e Eva foi tentado externamente, eles eram santos. Foi tentados pelo diabo, e ao invés de caírem fora, de resistirem, de buscarem sabedoria no Senhor, de orarem, de buscarem a presença do Senhor, de obedecerem à lei que dizia não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles caíram na sedução, na tentação e caíram em desgraça. O nosso Senhor, o nosso Salvador, também foi tentado externamente. Ele foi tentado pelo diabo, não é isso que diz o texto aí? Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, Jesus não pode ser tentado lá no coração, porque ele não tem pecado. Mas ele foi tentado externamente. O diabo chega a ele e tenta. Como o nosso Senhor, então, venceu a tentação? Primeiro, andando com o Pai, com o Espírito, que nós já estudamos aqui no primeiro ponto. Andar com Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente vence as tentações. Segundo, usando a palavra. Quando o diabo se aproxima de Jesus e o tenta, lembra? Ele chega e diz, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, usa a palavra para vencer aquela tentação. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que está em Mateus 4:4. E quanto a ser jogado lá de cima do templo, o diabo sugeriu, olha, se jogue daqui de cima, que os anjos vão aparar você. A resposta do Senhor também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4:7. E quanto a adorar Satanás, imagine só a audácia, a petulância. Ele queria que Jesus adorasse a ele, a Satanás. E a resposta do nosso Salvador, então Jesus lhe ordenou, versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Portanto, o nosso Senhor vence a tentação com a palavra. Daí a importância de você conhecer a palavra.
Daí a importância, inclusive, até de você memorizar a palavra, de você estudar a palavra, se preparar para você vencer todas as tentações, as provações, todos os momentos que aparecer uma tentação, se for do diabo, você vai vencer, seja lá do que for, você vai vencer usando a palavra, andando com Deus e vencendo com a palavra. Terceiro e último lugar, no processo de tentação, Jesus foi socorrido pelos anjos. Vejamos na parte B do versículo 12. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Deus não nos livra da tentação. Entendeu? Vou repetir. Deus não nos livra da tentação. Ele nos livra na tentação. Significa dizer que não adianta pedir para Deus livrar. Ou seja, me livra da tentação. Ele não vai te livrar. Mas se você pedir, não me deixe cair em tentação, aí o Senhor vai te ajudar, vai te socorrer. Como o próprio Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, que é Mateus 6,13. Portanto, nós precisamos aprender esse princípio. Na tentação, meus irmãos, nós somos socorridos. Paulo falou sobre isso. 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tem gente que coloca desculpa, essa tentação foi muito grande, sabe como é que é, né? Eu não consegui resistir à tentação, eu não consegui, eu estava sendo muito tentado, foi por isso que eu caí. Mentira. Deus não permite que você seja tentado acima das suas forças, nem a você, nem a mim, nem a ninguém. Como está no texto aqui, e juntamente com a tentação, Deus vai mandar o quê? Livramento, vai providenciar livramento. Não, a gente só peca se quiser. A gente só cai se quiser. O diabo, ele não tem poder para empurrar você na fogueira. Mas ele vai tentar dizer para você, olha, essa fogueira é boa, pula em cima dela. Ele não tem autorização da parte de Deus, não tem poder para empurrar ninguém em cima da fogueira ou jogar na água, mas ele vai tentar dizer, olha, é bom, pule nessa água aí de cabeça para baixo. Já viu? Conheceu alguém que pulou de cabeça para baixo na água e ficou tetraplégico? Eu conheci uma pessoa, pulou lá de cima e quando chegou era areia, pensou que era fundo, era areia, ficou paralítico. O diabo convenceu que ele poderia pular. O diabo não empurrou, não. Ele mesmo foi. Convenceu que ele poderia pular e que ele estava tudo bem. Caiu em desgraça. O nosso Senhor foi servido por anjos. Não pecou e Deus mandou anjos. O Pai mandou anjos para servi-lo. Certamente, meus irmãos, nós também seremos servidos por anjos. O Senhor vai mandar socorro, livramento na hora da provação, na hora da tentação. Portanto, concluindo, a tentação é uma realidade. Enquanto estivermos neste tabernáculo, seremos tentados. Né? O tabernáculo é nesse corpo. Aí um dia, na glória, não seremos mais tentados. Paulo disse assim, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Agostinho, um dos maiores pensadores do cristianismo, que viveu no quarto século, disse o seguinte: Adão podia dizer, posso não pecar. Nós, agora, não Adão, mas nós agora, só podemos dizer, não posso não pecar. É impossível nós não pecarmos. Mas um dia lá na glória, nós vamos dizer, não posso pecar. Lá ninguém vai poder pecar. Lá vai ser tirado completamente toda a tentação, toda a sedução, todo o mal,
nós estaremos completamente livres para servirmos ao Senhor em santidade. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Ela nos ensina, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor amado, continuar firmes nos teus caminhos. E clamamos para que o Senhor nos dê agora a graça, o privilégio de vivermos uma vida de comunhão com o Senhor. Senhor, nos livra de cair em tentação. E nós queremos que o Senhor nos perdoe pelas vezes que já caímos. Senhor, equipa a tua igreja, equipa o teu povo, guarda o teu povo, protege o teu povo, dá poder, dá unção, dá livramento. Enche mais e mais o teu povo com o Espírito Santo. Que nós possamos continuar firmes, Pai. Reveste-nos com a tua palavra, que a tua palavra seja o nosso norte, nosso guia, para que nós possamos, Senhor, te agradar, te glorificar, Senhor. E quando aparecerem as tentações, nós vencermos, nós prevalecermos. Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, preserva o teu povo, Senhor, e nos ajuda para nos mantermos firmes. Como o nosso Salvador se manteve firme e santo, nós também queremos viver firmes, santos, puros na tua presença, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos.